Lutar o quê, Abigail? O que você já está querendo reclamar aí, minha filha? Gabaritou minha prova e tá aí com o negócio de a gente que lute. Lutar, vocês tinham que lutar quando era presencial. Pronto, agora sim, gravando. Então, vocês devem ter visto no módulo de hoje que eu deixei disponível um videozinho, que inclusive é institucional, do Superior Tribunal de Justiça, que fala um pouquinho do que ele tem para fazer, né, de quais são as suas missões, como ele se compõe, etc. Deixei também um videozinho, se eu não me engano, da Gazeta, falando sobre o que é o Supremo Tribunal Federal, sua missão e tal. E é até interessante, porque o vídeo da Gazeta, especialmente, é um vídeo destinado à população leiga. Então, eu achei legal, porque, assim, a gente vai falando de teoria, e eu tenho certeza que algum de vocês não consegue visualizar, né, muito bem, porque não tem prática, porque não atua, e isso é super normal, tá, pessoal? Mas lá eu achei bacana, que ele faz até um desenhozinho, né, dizendo, olha, tem os juízes estaduais e federais, depois tem os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e acima de todo mundo tem o Supremo. Claro que a gente sabe que ainda tem o Superior Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Comum, não é isso? Bom, esses recursos para os tribunais superiores, eles podem se dar dentro de dois grupos, né, de classificação que a gente já vinha estudando. A gente estudou lá atrás, em Teoria Geral dos Recursos, que um recurso pode ser comum ou excepcional. E aí a gente via que os recursos comuns, também chamados de recursos ordinários, são aqueles que nos permitem discutir absolutamente tudo de qualquer decisão, né? Desde que esteja presente, claro, o cabimento. Quando eu digo que é possível discutir tudo, eu quero que vocês entendam que, por meio desses recursos comuns ou recursos ordinários, eu tenho o objetivo de corrigir a justiça no caso concreto. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que eu estou atrelado a um caso concreto, eu estou dizendo que a atividade jurisdicional vai estar restrita aos fatos, aos sujeitos, às provas e ao direito que deve ser aplicado. Por outro lado, quando eu penso em um recurso excepcional, a gente vai entender que a atividade jurisdicional é vinculada, ela analisa questões objetivamente consideradas, questões objetivamente colocadas à apreciação. Quando eu penso em um recurso excepcional, não comum, portanto, não ordinário, portanto, eu penso em um recurso que não está preocupado com a justiça do caso concreto. Ele está preocupado com a justiça da tese aplicada. Notem a diferença. Se eu digo que nessa última hipótese recursal, a justiça está preocupada em analisar a correção da tese jurídica, eu estou dizendo que, por meio de recursos excepcionais, eu não consigo apreciar caso concreto no aspecto fático. Eu estou dizendo, por exemplo, que não se pode reapreciar provas. Eu estou dizendo que não se pode rediscutir os fatos, que não se pode inovar no processo, ainda que seja uma matéria de ordem pública. Tudo isso vai nos deixando muito claro que um recurso excepcional é, como o próprio nome diz, uma medida extrema, uma medida de última hipótese. Não é uma medida simplesmente para dizer eu estou insatisfeito com a decisão do segundo grau e eu quero um terceiro grau. Isso é inadmissível. O objetivo dos recursos excepcionais não é servir de triplo grau de jurisdição. Desse motivo, né, dessa explicação que eu estou lhes dando, decorre a ideia de que não é correto
a gente dizer que o Superior Tribunal de Justiça é a terceira instância e o Supremo é a quarta. Isso não é verdade. Nós só temos primeira e segunda instância. Na verdade, o que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal fazem é o papel de instâncias excepcionais. Instâncias que têm o objetivo de analisar a matéria jurídica que foi aplicada no caso concreto. Jamais analisar o caso concreto por meio dos recursos excepcionais. Ocorre, porém, pessoal, que o STJ e o STF não atuam apenas em hipóteses de recursos excepcionais. Existe um recurso comum que é de competência, ora do STJ, ora do STF, em que, por ser um recurso comum, é possível apreciar fatos, apreciar provas, apreciar o direito aplicável. Porque, veja, a minha tela está aparecendo aí para vocês, né? O recurso ordinário é o recurso comum que eu vou aplicar para aqueles processos que começaram no Tribunal de Justiça. Pensa assim, olha, se eu estiver falando, por exemplo, de um mandado de segurança contra ato de secretário de Estado, a minha competência originária, ou seja, o meu processo começa no Tribunal de Justiça. Vamos supor que eu perca o que eu pedi nesse mandado de segurança. É justo que eu tenha o duplo grau. No entanto, evidentemente, como o meu processo já começou no Tribunal de Justiça, eu não posso apelar para o próprio tribunal. E também não poderia apelar para o Superior Tribunal de Justiça, porque, classicamente, a ideia de apelação é vinculada ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal. Daí, por esse motivo, então, quando a Constituição Federal, lá em 1988, cria o Superior Tribunal de Justiça, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, nós temos lá no artigo 105.2 da Constituição Federal uma previsão que vai dizer assim, olha, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário, e quando eu digo recurso ordinário, eu quero que vocês entendam que é exatamente uma apelação, ok? Só que, veja, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. O recurso ordinário faz tudo que uma apelação faria. As diferenças são as hipóteses de cabimento e a competência, o juízo ad quem. Enquanto o juízo ad quem da apelação é um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, no caso do recurso ordinário, também chamado de recurso ordinário constitucional, o juízo ad quem é o Superior Tribunal de Justiça para aquelas causas oriundas dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, e o juízo ad quem é o Supremo Tribunal Federal naquelas causas em que o processo começou no Superior Tribunal de Justiça. Sim, porque eu posso ter, por exemplo, um mandado de segurança contra o governador. E aí o mandado de segurança contra o governador não, contra um ministro de Estado, ele vai começar lá no Superior Tribunal de Justiça. E aí, em tendo começado no Superior Tribunal de Justiça, o meu duplo grau vai ser o Supremo Tribunal Federal, tá joia? Então, a gente vai mover um recurso ordinário, também chamado recurso ordinário constitucional, para a gente não confundir com o recurso ordinário lá da CLT, que vocês vão aprender daqui a um tempo com o professor Werley. Aliás, já estão aprendendo, né? Que vocês já têm processo do trabalho, né? Então, esse recurso ordinário aqui é diferente daquele lá da CLT. Não tem processo do trabalho, Gabi? Ninguém tem? Não? Por que não? Vocês estão no sétimo? A Abigail tem comigo. Seu professor é realmente top. Não tem porque não tem? Ué, mas não vai ter? Era para ter. Eles tiveram trabalho comigo semana passada, agora era para processo de trabalho. No oitavo? Aí vocês vão esquecer tudo que eu ensinei semestre passado, né?
Tá bom, nada disso importa. Então, olha lá, o que o 1027 do CPC fala para a gente, repetindo, pessoal, a redação do artigo 102.2 da Constituição, que fala do recurso ordinário para o Supremo, e 105.2 da Constituição, que fala do recurso ordinário para o STJ. Olha só. Cabe recurso ordinário contra acórdãos, notem, acórdãos. Se eu estiver falando de decisão monocrática proferida em processo de competência originária de um tribunal, é imprescindível, primeiro, mover o meu agravo interno. Então, primeiro eu movo o agravo interno, com isso eu obtenho o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, que aqui vai ser o Tribunal de Justiça, e só então eu posso levar a causa para o STJ ou para o STF. Então, olha lá. Contra acórdão proferido em única instância pelos tribunais superiores, denegando mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Nesse caso, observem, como o processo começou em um tribunal superior, tipo STJ, o meu recurso ordinário é para o Supremo, porque essa é a corte que está acima do STJ. Também posso ter recurso ordinário contra acórdãos proferidos em única instância pelo TJ e TRF, denegando mandado de segurança. E aí, nesse caso, o juízo ad quem é o Superior Tribunal de Justiça. Muito importante, pessoal. Tem que ser competência originária do tribunal. O recurso ordinário não tem o objetivo de implementar o triplo grau de jurisdição. Ele é o duplo grau de jurisdição. Afinal de contas, ele faz o mesmo que uma apelação faria. Notem, então, que se eu impetrei um mandado de segurança no juiz do primeiro grau, né, mandei um mandado de segurança contra um superintendente de Estado. O mandado de segurança foi lá para a vara da professora Inês. O professor Inês denegou a minha segurança, ou seja, eu perdi. Contra essa sentença do juiz de primeiro grau, cabe apelação. A Lei 12.016 não traz nenhuma diferença do Código de Processo Civil nesse aspecto. Então, vou opor, né, interpor a minha apelação. Quando essa apelação vai para o Tribunal de Justiça, supondo que eu perca novamente, né, ou seja, a minha segurança continua denegada, não cabe recurso ordinário. Por que que não cabe? Porque não é um acórdão de única instância, é um acórdão de última instância. Percebem a diferença? Última instância é uma coisa, única instância é outra. Então, cabe recurso ordinário quando a única instância foi o Tribunal de Justiça ou o TRF, e aí eu vou recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, e cabe ROC para o Supremo quando, em única instância, for denegado meu remédio constitucional por meio da competência originária de um tribunal superior, STJ. Tudo bem? Olha lá que interessante. Observação assim, né? Só para a gente não ter, né, ter certeza que vocês entenderam. O cabimento do recurso ordinário está presente ainda que a ação seja extinta sem mérito. Porque quando eu digo assim, olha, o Tribunal de Justiça denegou em única instância o mandado de segurança, pode dar a impressão de que eu estou falando de decisão de mérito. Mas em se tratando de mandado de segurança, a gente utiliza o termo denegar para decisões de mérito ou sem mérito que importem em deixar o cidadão sem o que ele queria. Isso é, então, denegar. Pode ser extinção com mérito ou sem mérito. Em ambas as hipóteses, eu tenho cabimento do recurso ordinário, em sendo competência do TJ, recurso ordinário para o STJ. Em sendo competência originária do TRF, RO para o STJ. Em sendo competência originária do Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário para o Supremo. Em sendo competência originária do Supremo, cabe recurso. Vai caber embargo de declaração,
outros recursinhos, assim, digamos, acessórios. Mas não vai ter duplo grau, né, pessoal? Porque o Supremo é o topo do judiciário. E aí, como diria, se eu não me engano, o ministro Rui Barbosa, acho que foi o Rui Barbosa, sim. Alguém tem que ter o direito de errar pela última vez. E esse direito foi atribuído ao Supremo. Muitas vezes acerta, eventualmente erra, mas em algum momento alguém tem que dar a martelada e cometer o último erro para a questão estar definitivamente resolvida. Então, não temos duplo grau contra decisões do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Foi? Então, né? Ah, tá. Eita, eu pulei uma hipótese de cabimento, não foi? Olha só. Também cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça nas causas que a gente chama de causas internacionais. O que são essas causas internacionais? Imagina Gabriela, preocupada com o coronavírus, está com medo da vacina não ser criada até o final do ano e, portanto, não ter carnaval. E aí Gabriela, então, resolve, ao invés de comprar passagens para o Carnaval de Salvador, ela prefere comprar passagens para, sei lá, em julho, agosto ou setembro do ano que vem, e ir para Las Vegas. E aí, lá em Las Vegas, ela vai experimentar outros tipos de brincadeira, né? Não vai brincar um carnaval, vai brincar no cassino. E aí ela assume um monte de dívida, e aí ela assume, inclusive, dívidas com um banco público qualquer lá dos Estados Unidos. Nem sei se eles têm essas coisas, mas vamos fazer de conta que tem. E aí, um belo dia, Gabriela, já no Brasil, vai ser processada, então, pelos Estados Unidos da América. A Constituição Federal diz para a gente que, quando um Estado estrangeiro quiser processar uma pessoa domiciliada no Brasil, a competência dessa ação é, originalmente, do juiz federal. Não importa o conteúdo, vai ser sempre do juiz federal, a menos que seja trabalhista, tá, pessoal? Quando eu digo não importa o conteúdo, eu estou dizendo assim, a gente não tem diferença entre juiz estadual e juiz federal, tá? Vai ser sempre do juiz federal. Só que a mesma Constituição fala para a gente assim, olha, contra a sentença desse juiz federal, não cabe apelação. Contra essa sentença, cabe recurso ordinário constitucional. E esse recurso ordinário constitucional não vai para o tribunal, que no caso seria o Tribunal Regional Federal. Ele vai para o Superior Tribunal de Justiça. Então, recapitulando, qual seria o normal? O processo começou no juiz federal, da sentença, cabe apelação, que será julgada pelo Tribunal Regional Federal, certo? Nessa hipótese, Estado estrangeiro versus pessoa domiciliada no Brasil, eu tenho recurso ordinário contra a sentença do juiz de primeiro grau e ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha aí o que diz a Constituição para a gente, no artigo 105, deixa eu buscar aqui para vocês. Gente, já que estávamos falando de carnaval, hoje é aniversário da Ivete, né? Melhor pessoa, 48 aninhos. Beleza, né? Tadinha. Curtindo a distância. Por que eu digo tadinha, né? Eu digo tadinha porque, primeiro é ruim você não poder fazer festa, né? E depois porque todo ano os fãs da Ivete vão na casa dela, gente. Ela mora num prédio lá em Salvador, que é até ponto turístico, né? E aí, de manhã cedinha logo, junta aquele monte de fã lá e fica esperando. Uma hora ela desce, aí eles cantam, às vezes tem bolo e tal. E hoje não pode ter nada disso, né? Alguém aí mais fez aniversário durante a quarentena? Só para ter uma ideia de como foi. Minha mãe fez, tadinha. Foi tudo a videochamada. Vitor Porto fez aniversário quando, Vitor? Parabéns, meu querido. Sucesso. Vamos vendo aqui, 105. (105) 2C. Olha só.
Compete, então, ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional. O que é esse organismo internacional? ONU, OMS, OPAS, União Europeia, OIT, OMC, essas siglas aí, né? Então, julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Professor, e se fosse, por exemplo, uma ação dos Estados Unidos contra o Brasil, onde é que ia tramitar? No Supremo, certo? E se fosse dos Estados Unidos contra o Estado de Rondônia, onde é que ia tramitar? Também no Supremo, tá joia? Então, quando envolver município, competência do juiz federal, recurso ordinário para o STJ. Em se tratando de Estado estrangeiro ou organismo internacional contra Estado ou União brasileira, né? A competência originária é diretamente no Supremo. Tá joia? Nessas hipóteses, pessoal, do 102, do 105, 2C da Constituição Federal, a decisão interlocutória, nas hipóteses do artigo 1015, vão ser de competência também do Superior Tribunal de Justiça, tá? E não do TRF. Se houver indeferimento monocrático, aquilo que eu falei com vocês, tem que exaurir a competência do órgão colegiado. Então, se for decisão monocrática, primeiro agravo interno, depois recurso ordinário, certo? Maravilha. Quanto tempo a gente já tem aqui de live, hein? Já deu meia hora, não deu? 30 de março, Victor. Estava no começo aí do distanciamento, né? Pessoal, eu não vou começar hoje com vocês os recursos excepcionais. Vou deixar para a gente falar deles na semana que vem, para a gente não ficar com conteúdo demais. Então, olha só. Para a semana que vem, é imprescindível que vocês assistam todos os vídeos que eu disponibilizei. Vocês devem ter notado também que eu pedi que vocês assistissem um vídeo sobre jurisprudência defensiva para a gente poder trocar uma ideia durante a aula que vem. Então, eu preciso que assistam os vídeos, leiam os textos. Não lembro se eu botei texto, mas se tiver texto, leia. Faça as tarefas, inclusive a tarefinha de vocês para hoje. Para hoje não, né? A tarefa de hoje é uma tarefinha que vai valer até meio ponto extra para a prova de N2. E aí, então, na aula que vem, além de se prepararem, eu gostaria que vocês preparassem os equipamentos, tá, pessoal? Gostaria que vocês testassem microfone, de preferência que tenha câmera também, para a gente fazer uma aula um pouco mais conversada e podermos discutir um assunto que é bastante preocupante, né, que é a jurisprudência defensiva, e que a gente tem que estar pronto para encarar isso, né? A gente tem que estar sempre pronto para enfrentar essa dificuldade, porque pode até não ser a intenção da vida de vocês de advogar, mas muito provavelmente, durante algum tempo, vocês estarão na advocacia. Então, é importante compreender essa questão da jurisprudência defensiva. Alguém tem dúvidas? Oi, Emily. Esse colírio, ó, tá vermelho. É para ser enviada por todos do grupo? Deixa eu ver, Emily, que eu realmente não me lembro.
Não, não é para enviar todo mundo do grupo. Basta um do grupo enviar. Vocês vão utilizar aquele mesmo grupo lá da tarefinha da N1, que eu acho que foi um agravo interno, né, que vocês fizeram. Então, mantendo aquele grupo, se precisar alterar, vocês já sabem o caminho, né? É só ir lá em pessoas, grupos, e aí entra, sai, quem quiser, para poder fazer essa tarefinha. Coloquei uma dica lá nas instruções, mas quero ressaltar. Um fluxograma bacana, pessoal, é um fluxograma em que eu consigo prever tudo que vai acontecer no caso. Então, eu queria que vocês pensassem, primeiro, qual ferramenta vai me possibilitar ter algo assim bem panorâmico, né? Eu consegui pensar, por exemplo, no Prezi, eu consegui pensar no PowerPoint, desde que vocês ajustem o tamanho do slide, que vai ter que ficar bem grandão. Porque, veja, vamos supor, meu grupo escolheu falar do recurso especial. Uma vez interposto o recurso especial, o que vai acontecer? Eu vou possibilitar a apresentação de contrarrazões. Se tiver contrarrazões, talvez o caminho seja tal. Se não tiver, o caminho seja tal. Com as contrarrazões pode vir um recurso adesivo? Cabe recurso adesivo? Cabe, né? Se vier um recurso adesivo, não tem que ter uma nova contrarrazão? Então, tudo isso tem que estar previsto. E eu realmente só vou dar esse meio ponto extra para o fluxograma que tiver muito perto da perfeição. Não precisa estar perfeito, não, mas tem que estar muito perto. Basta um dos dois, tá, Emily? Ou RESP ou RE. Tá joia? Lembrem, pessoal, que na minha biblioteca vocês têm vários livros de processo civil que podem ajudar, tá certo? Em alguma aula aí mais antiga, acho que foi a aula de embargos de declaração, eu disponibilizei um texto do Vinícius Lemos, né, meu colega aqui de Porto Velho, presidente do instituto de que eu sou vice-presidente, então muito próximo, e recebi alguns elogios, que ele é bem didático e tal. E ele tem um livro também, por coincidência está até aqui, mas a minha edição é velha. Ó, o livro dele é Recursos e Processos nos Tribunais no Novo CPC. Isso aqui é a primeira edição, sabe? É troço antigo, assim, lá de 2015, capaz. 15, 16 no máximo, deixa eu ver. 2015, né? Então, ele já tem várias versões novas, até porque o Vinícius está ganhando o mundo, né? Graças a Deus, ele já foi citado, para vocês terem ideia, no STJ, no STF. Então, o cara tá fera, assim, em processo civil. Então, se vocês quiserem estudar pelo livro dele, né? De repente alguém tem, ou pode ter interesse em comprar. Eu acho que livro de recurso é sempre uma aquisição bacana, né? Particularmente, eu acho que a melhor aquisição para a vida, não só para as provas, né? Para fazer prova é importante ter uma doutrina. Ai, caramba. Para a vida, para as provas é importante uma doutrina, mas para a vida, eu recomendo que vocês tenham isso aqui, ó. Um excelente presente para pedirem para o pai, para a mãe. É um troço que vocês vão usar por muito tempo. Tipo, esse meu aqui, eu comprei quando o código foi promulgado, né? Então, ele está antiguinho, mas ele ainda é muito útil. E antes do novo código ser promulgado, eu tinha um código comentado que já era, sei lá, tinha uns 10, 15 anos, né? Tipo, alguém me deu usado e era o que eu usava. E ele é muito bom porque ele te facilita a consulta, sabe? Você tem, assim, ó, um determinado dispositivo e aí esse dispositivo vem com comentários embaixo, né, com a interpretação doutrinária, a interpretação jurisprudencial. Então, é muito prático, assim, você está ali no dia a dia, fazendo uma peça, dá uma consultada no código comentado, tá? Mas, enfim, eu acho que para essa atividade ele não seria tão útil. Acho que o mais útil mesmo é uma doutrina, pode usar o que vocês quiserem, tem artigo na internet também, tem videoaula na internet, enfim, tá bom? Vou mandar sim, alguém aí está pedindo que eu mande foto no grupo. Vou mandar. Algo mais, pessoal? Nada mais? Então tá bom, pessoal. Anotem aí a data da prova, tá, pessoal? Vai ser uma véspera de feriado, né?
Dia 11 é feriado. Não sei se vocês já estão sabendo, né, oficialmente a respeito das provas, mas ela vai ser nesse período aí de 7 a 17, e as disciplinas de quinta-feira vão ser na próxima semana, né, porque vai ter feriado. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá bom? Então, desde já, desejo bons estudos, né, para a prova da semana que vem, e que se dediquem também ao meu trabalhinho para ganhar esse meio pontinho extra, tá joia? A minha prova, Thaís, dia 10 de junho. Dia 11 é quinta-feira e é feriado de Corpus Christi. Por esse motivo, então, a prova das disciplinas que são nas quintas-feiras vão ser antecipadas e vão ocorrer no dia... não, pera. Isso mesmo, no dia 4. Show? Se cuidem, viu? Fiquem com Deus, fiquem em casa e redobrem o cuidado. Até mais.